Oi gente, tudo bem? Existe uma categoria de vídeos aqui no canal que se chama Thaís Responde. É uma playlist onde você encontra diversos outros vídeos em que eu seleciono algumas perguntas dos seguidores, dos leitores do blog, para responder aqui no canal em forma de vídeo. No mês passado, em agosto, o tema que norteou os conteúdos do blog, o meu blog Vida Organizada, foi foco. E aí eu criei uma enquete no Instagram perguntando para os seguidores, aliás, se você não me segue no Instagram, siga lá, por favor, perguntando para os seguidores qual a dúvida que eles tinham com relação a foco. Geralmente eu faço esse tipo de enquete lá no Instagram mesmo, ou no blog, ou aqui no YouTube, e daí eu coleto as perguntas para conseguir elaborar esse vídeo aqui do Thaís Responde. Então, como a gente teve o fechamento do mês de agosto, eu publiquei muitos textos no blog sobre foco, consegui responder praticamente todas as perguntas, o que foi muito legal, e queria agradecer quem participou, muito obrigada. Eu resolvi gravar esse vídeo então fazendo uma compilação das perguntas que eu recebi, algumas são bem parecidas, dando as minhas respostas e também dando a indicação dos textos no blog para você aprofundar. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Aliás, a minha recomendação para você sempre, aqui na descrição de todos os meus vídeos no YouTube, eu aproveito para colocar um conteúdo adicional. Então, muitas vezes eu falo aqui nesse vídeo e daí na descrição eu coloco links complementares, links com textos que vão aprofundar nesse assunto, outras dicas. Então, fica sempre de olho na descrição do vídeo que tem material ali também, viu? Uma das perguntas que eu mais recebi foi essa aqui, ó. Thaís, como eu consigo manter o foco em diferentes áreas da vida? Ou então, como eu posso ter foco com 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo? Casa, bebê, trabalho. Como manter o foco em relação às finanças, rotinas diárias, hábitos e outros tipos de atividades? Como focar nas diversas atividades e áreas da vida? Como focar para ser escritora, arquiteta, engenheiro, adulto, nutricionista? Eu consigo focar em mais de um assunto ao mesmo tempo? Como fazer quando o foco é o trabalho, mas eu quero cuidar das outras áreas também? Então, todas essas perguntas geram a mesma resposta. E aí eu criei um post no blog explicando isso direitinho, vou deixar o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem. Mas basicamente existe uma abordagem que eu trago do método GTD, que é aquele método de gerenciamento da vida e do fluxo de trabalho que eu uso, eu sempre falo sobre GTD aqui no canal. É uma abordagem chamada horizontes de foco. É como se a gente dividisse a nossa vida em camadas, sendo que cada uma das camadas representa um desses horizontes. Cada um desses horizontes vai demandar a sua atenção e revisões em intervalos específicos. Então é justamente isso, quando que eu vou focar em cada um desses horizontes. Inclusive no post no blog eu dou um exemplo, alguns exemplos, tá? E coloco lá um ilustrado que eu fiz num dos últimos cursos de GTD que eu fiz aqui em São Paulo, que eu peguei o exemplo de um aluno que queria ir até o Everest. Ele não queria escalar, ele queria só ir lá conhecer, né? Fazer o rolê ali pra conhecer o Everest, mas ele gostaria de fazer isso depois de 3 anos, mas até lá ele queria ter uma preparação e pra ele era muito difícil, porque ele, né, tem 1000 coisas pra fazer, tem 2 filhos, como que ele conseguiria encaixar um negócio desse na vida dele, na rotina dele? Então eu fiz esse exercício mostrando lá. Esse exercício, né, dos horizontes de foco é maravilhoso e é uma das coisas mais faixa pretas que você aprende a fazer quando você usa o GTD já como hábito na sua vida. Pode parecer meio complexo, mas não é não, gente. Aqui é um método, né? Então o método tem uma série de técnicas e práticas para fazê-lo acontecer. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós temos diferentes áreas na nossa vida, diferentes. Então, saúde, casa, família, estudos, carreira, espiritualidade, lazer, enfim. A gente tem várias áreas na nossa vida e todas elas se relacionam, né? Então, para cada uma delas a gente vai ter coisas que a gente tem que fazer, compromissos, a gente vai ter agendamento, consulta médica, aula, e-mail que tem que mandar. Todas essas ações estão no que a gente chama de nível térreo, ou seja, é o nosso dia a dia. E a gente vai ter ações então referentes a todas essas áreas. Isso significa que o foco no dia a dia é nessas ações que ou a gente já pré-definiu ou que surgem ao longo do dia ali em questão. É claro que tem que ter todo um fluxo de definição do próprio trabalho, que é quando você processa seus e-mails, você processa suas anotações, você define novos projetos, enfim. E esse trabalho de definição que vai te ajudar a perceber que uma próxima ação, por exemplo, faz parte de um projeto maior, que faz parte de uma área da sua vida, que corresponde a um objetivo que você quer ter. Tudo isso são focos diferentes. Esses focos diferentes vêm das revisões. Então, nesse
texto eu tô explicando tudo direitinho, dando vários exemplos, acho que vale a pena a leitura se você tem essa dificuldade, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, mas é uma dificuldade em nível iniciante, porque na verdade é o entendimento de que temos diversas áreas da vida que precisam ser conciliadas, mas nem tudo precisa ser visto ao mesmo tempo, né? Esses diferentes horizontes ensinam a gente que, por exemplo, projetos eu preciso revisar uma vez por semana, pelo menos, algumas vezes mais por semana, dependendo do projeto. Mas já o objetivo, será que eu tenho que revisar toda hora? Não. É uma revisão diferente, mais focada, e isso vai mudar o nosso foco ali para trabalhar no dia a dia. Uma outra pergunta que surgiu muito é sobre como eu faço para ter foco. Então, como você faz para ter e manter o foco? Thaís, onde você vive? De que se alimenta? Existe de verdade hoje no Vida Organizada? Quais são as suas táticas para manter o foco? Sempre crio metas, mas não consigo manter o foco para trabalhar nelas. Como se manter focado? Como ter foco? Como você faz para ter foco? Bom, e aí eu criei então um post no blog também falando quais são as minhas técnicas hoje para manter foco. Aí eu falo novamente sobre essa questão dos horizontes de foco do GTD que eu comentei antes. Eu falo qual é meu foco diário, que basicamente está em duas ferramentas, que é o calendário, que eu uso a agenda do Google, e a minha lista de próximas ações que fica no Trello. Eu já estou preparando um vídeo que vai entrar muito em breve aqui no canal mostrando como eu organizo o Trello. Então, basicamente, eu entro no meu calendário, eu olho os compromissos que eu tenho ali para fazer ou num horário específico ou que tem que ser feitos naquele dia em questão, e isso é o meu foco. Eu vou trabalhando naquilo até terminar. E nos intervalos entre os compromissos do calendário, eu ataco minhas listas de próximas ações que eu posso fazer, dependendo só de estar no contexto apropriado. Então, coisas que eu posso fazer trabalhando em casa, ou no escritório, ou quando eu estiver circulando na rua, depois do almoço, alguma coisa assim. Enfim, são listas por contextos. Tem uma técnica muito boa que eu uso, que é baseada no livro A Única Coisa, que, por sinal, teve resenha esse mês lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo também, que é de definir um foco pro meu dia. Então, eu sempre me pergunto assim, que coisa que se eu fizer hoje até o final do dia, eu vou considerar que meu dia foi satisfeito, sabe? Foi bem proveitoso, foi produtivo. A gente sempre tem 1000 coisas pra fazer, mas sempre tem aquela que você fala, nossa, eu consegui resolver isso aqui hoje, tirar da minha frente, vai fazer o dia ter valido a pena. Todos os dias eu faço isso e me ajuda muito. É claro que, além dessa coisa, eu tenho 17 outras, ou às vezes até mais. Mas eu ataco essa primeiro, já finalizo isso, então eu já fico bem tranquila que pelo menos aquilo eu consegui concluir. Eu costumo fazer isso mais ou menos ali antes, até a hora do almoço, e depois eu trabalho nas outras atividades. Sabendo disso, eu já me programo para, durante as manhãs, eu trabalhar nessas prioridades para mim. Então você pode organizar a sua rotina, independente do tipo de trabalho que você tiver, ou trabalhando em casa, ou trabalhando fora, entendendo como funciona a rotina do seu trabalho, se você tem muita demanda, quando que você é mais interrompido e tudo mais, para você organizar de acordo com diferentes contextos intelectuais para você. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu tô com a cabeça descansada, eu gosto de escrever. Eu gosto de trabalhar em textos, em arquivos mais aprofundados, assim, que demandam mais concentração. E também trabalhar nessa prioridade do dia, que é o que eu geralmente faço pela manhã. Então, assim, no segundo horário, entre as 10 e o meio-dia, por exemplo, eu consigo concluir aquilo que era prioridade ali pro meu dia, que ou estava no calendário, ou que eu defini que era a coisa que eu gostaria de concluir naquele dia. E isso já funciona muito bem pra mim, porque daí no período da tarde eu fico só gerenciando coisas e o mundo, e mandando mensagem, respondendo mensagem, e fazendo planejamento, etc. Então essa distribuição me ajuda muito porque é o modelo de trabalho que eu tenho hoje. Você tem que analisar o modelo de trabalho que você tem hoje e aí buscar as melhores soluções para você. Outra coisa que me ajuda muito a ter foco é não ficar refém de aparelhos eletrônicos no sentido de ficar vendo notificação. Então meu celular não tem notificação nenhuma, só a de ligações, a do Uber e a do iFood, porque para eu ficar sabendo quando o carro tá chegando ou a comida tá chegando. E mesmo assim, eu só habilito até ligações quando eu não estou trabalhando concentrada, porque senão eu deixo o telefone em modo avião. Dessa maneira, eu não fico me distraindo com qualquer notificação que chegue ali. Eu também só olho as minhas mensagens nos intervalos, então assim, pela manhã, faz de conta que eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã. Daí eu fiquei escrevendo até umas 9h30, 9h45, aí eu vou fazer uma pausa pra beber uma água, fazer um lanchinho, alguma coisa assim. Eu dou uma olhada no meu WhatsApp pra ver se tem alguma coisa urgente pra já responder. Se não tiver nada urgente, eu respondo depois. Eu dou uma olhadinha no meu e-mail também. Então, nesses intervalos, eu olho as mensagens, mas eu não fico com notificação nem a caixa de e-mails aberta o dia inteiro, porque isso atrapalha pra caramba. Quando a gente vê, a gente ficou ali só respondendo aquele monte de e-mail e mensagem que se multiplica, nunca acaba, e não fez o que deveria ter sido feito, sabe? Eu sou super criteriosa com isso, e eu sei que eu compro várias
várias brigas, não é todo mundo que aceita, mas quem sabe da minha produtividade sou eu. Uma outra dúvida que foi muito recorrente aqui foi sobre interrupções. Como que a gente consegue manter o foco quando as pessoas ficam interrompendo a gente? Ou quando a gente fica se interrompendo, né? Tendo pensamentos, lembrando de coisas. O que ajuda a gente é sempre ter um dispositivo de captura por perto com você. Então você pode ter sempre um caderno com você. Eu tenho aqui meu bullet journal que eu uso para captura, para registro mesmo. Tenha sempre um dispositivo de captura perto de você, porque você está ali trabalhando. Tem duas opções quando você é interrompido. Ou você tem que atender a pessoa, porque ou é o seu chefe, ou tá um cliente ligando. Aí você marca onde você parou, para depois você voltar. Ou ao contrário, você não precisa atender aquela pessoa imediatamente, você pode continuar e terminar o que você está fazendo. Então você anota o que a pessoa te pediu, para assim que você terminar, você atender a pessoa. É simples assim, gente. Não tem muito segredo, nem muita tecnologia, sabe? É simplesmente uma prática de você sempre ter um dispositivo de captura, um caderno, o que quer que seja com você, para você fazer esse tipo de anotação quando tiver uma interrupção. E é claro que existem situações em que você precisa às vezes se isolar para conseguir trabalhar em algum documento, em alguma atividade que demande maior concentração. Aí você pode ir para uma sala de reunião ou trabalhar num lugar diferente. Eu aqui em casa eu deixo o celular no modo avião ou no escritório, quando eu tô no escritório também, coloco fone de ouvido. Às vezes eu coloco o fone de ouvido sem música, só o fone, porque já tampa um pouquinho, já corta um pouco os ruídos e eu me concentro melhor, sabe? Pelo menos eu sinto isso, assim. Analise as possibilidades dentro do seu modelo de trabalho hoje, tá bom? Quando eu trabalhava em escritório com muitas pessoas e chefe chamando o tempo inteiro, eu sabia quais eram os horários que era mais propício disso acontecer. Então, várias vezes eu chegava mais cedo no trabalho pra revisar alguma coisa, ou levava um material pra revisar em casa, porque no trabalho eu não ia conseguir. Isso tá longe de ser o ideal, gente, mas muitas vezes é só assim que a gente consegue fazer as coisas, né? Vocês acreditam que já aconteceu de levar texto pro banheiro pra conseguir ler, porque senão toda hora me interrompiam? Então assim, gente, já passei por muita situação difícil no trabalho, como eu sei que muita gente ainda passa. Então, o que você precisa é descobrir estratégias que funcionem pro modelo de trabalho que você tem hoje, tá bom? Uma pergunta que surgiu também é como lidar com as distrações que você acaba tendo, que é uma extensão dessa pergunta de interrupções, né? Às vezes eu tô meio de saco cheio também e eu falo assim, vou parar e vou ver um videozinho no YouTube. Então, eu fico me policiando pra isso não acontecer tanto. O que eu costumo fazer é, se eu quiser ver o vídeo no YouTube, então deixa eu só terminar um negócio aqui, aí eu me dou 15 minutos, eu conto no timer do celular pra assistir vídeo no YouTube, pra fazer alguma coisa, alguma outra atividade e abrigar essa distração na minha vida, sabe? Mas tudo é questão de prioridade, gente. Tem dia que eu não consigo fazer isso porque eu tenho muita coisa ali pra fazer e eu tô engajada fazendo, eu tenho motivação porque eu preciso fazer aquilo por qualquer motivo. E nada impede que você tenha também listas de coisas a fazer quando você estiver nesses momentos. Então, assim, você pode ter uma lista de quando você estiver navegando na internet ou quando você estiver no YouTube, coisas pra você ver assim nesses horários, porque daí se você falar, eu quero ver esse vídeo, você já joga esse vídeo nessa lista, que aí quando você tiver esse tempinho, aí você vê. Porque muitas vezes a gente acaba vendo o vídeo ou lendo o texto, porque a gente não tem onde colocar pra ver depois. Então você tem um sistema de organização que realmente funcione, vai te ajudar a abrigar esse tipo de lista. Então essas listas diversas que compõem um sistema de organização, gente, que a gente aprende com o GTD, por exemplo, depende muito das revisões que você faz. Então, como eu falei, no dia a dia eu vou olhar só o meu calendário e minha lista de próximas ações que está organizada por contexto. Eu posso ter ali dentro um contexto que seja quando eu estiver descansando ou navegando na internet, coisas desse tipo, que daí eu coloco esse tipo de ação ali para fazer. Ler esse texto, ler esse artigo, ler esse post no blog, ver um vídeo no YouTube, ouvir o podcast e tal. Então você coloca no contexto apropriado. E ali no dia a dia, quando você estiver naquele contexto, você pode optar por fazer ou não o que está listado ali. Tudo é questão realmente de organização, gente. Uma outra lista que é muito útil também fazer é de ideias incubadas, tá? Projetos incubados, são coisas que simplesmente não estão em andamento. E aí, dentro dessa macro categoria, você pode ter subcategorias, e uma que eu indico, eu até criei um post no blog, que eu também vou deixar linkado aqui, chamada a lista depois de. Ou seja, frequentemente a gente passa por fases na nossa vida que a gente tem alguma coisa muito volumosa acontecendo. Eu tenho, por exemplo, mestrado. Eu tô fazendo mestrado, vou terminar. Enquanto não terminar o mestrado, eu não posso pensar em algumas outras coisas. Então, frequentemente eu fico tendo ideia, vou montar uma nova banda, eu quero fazer o curso de teatro, porque eu quero aprender francês, eu quero estudar psicanálise, sei lá. Então eu vou tendo ideias de coisas que são bem legais, só que eu falo, cara, agora não dá, porque enquanto eu não terminar o mestrado, eu não consigo fazer essas outras coisas, não consigo focar em outras coisas. Então eu criei essa listinha pra depois do mestrado, onde eu coloco todas essas atividades que eu quero pensar quando eu terminar o mestrado. Então isso me ajuda a ficar despreocupada
preocupada com esses itens, não vou esquecê-los pra sempre, eles estão ali, mas eu também fico focada no que eu tô fazendo no momento que é o mestrado. E você pode ter essa lista para vários momentos da sua vida. Você tá organizando uma mudança de casa, então você pode ter uma lista depois da mudança. Ou então você tá fechando todas as pendências no trabalho porque você vai sair de férias, você pode ter uma lista para depois das férias, tá? Então dá uma analisada se você tá passando por algum período assim com alguma atividade muito volumosa na sua vida para você criar uma lista como essa que eu acho que pode ajudar na questão da priorização. Outra pergunta que surgiu várias vezes de pessoas diferentes é como que eu consigo manter o foco em um mundo com tanta coisa acontecendo, tantas informações, notícias, mensagens, né? Então seria um mix assim de dicas, mas eu tenho algumas que eu acredito que são estratégias boas. Em primeiro lugar, desligar todas as notificações, todas, de celular, de computador, tudo. Então tira, fica uma paz que você vai até estranhar. Depois, tenha paz sobre tudo que você não está fazendo. A organização ajuda nisso. Então você criando listas de organização, você consegue garantir que tudo que você não está fazendo está armazenado ali, e aí você consegue focar em uma outra atividade, porque você não tá guardando as coisas na sua cabeça, você não fica dependendo da sua cabeça pra lembrar das coisas que você precisa fazer. Então é muito importante você ter essas listas organizadas. Mais uma vez, a dica de revisar suas mensagens, WhatsApp, e-mails, etc., apenas nos intervalos entre uma atividade e outra, e não ficar com esses dispositivos abertos e apitando o tempo todo. Claro que sempre vai surgir alguém que fala: ai, Thaís, mas eu trabalho com suporte, com atendimento ao cliente, eu preciso ficar com isso aberto. Então é claro que no seu caso você tem. Então eu tô falando pra todo mundo que não precisa ficar com o e-mail, com a caixa de mensagens aberta, porque não é a natureza do trabalho de cada um, tá bom? Se for a natureza do seu trabalho, obviamente que você não pode fazer isso que eu estou recomendando, tá? Faça as outras dicas que eu estou falando. Duas coisas que atrapalham bastante, eu até coloquei num post que eu vou linkar aqui embaixo. Em primeiro lugar, centralizar demais, então você querer fazer tudo, né? Isso é uma característica da segunda coisa, que é ser perfeccionista. Se tem uma coisa que eu aprendi quando eu me tornei mãe, é a não ser tão perfeccionista, porque eu tenho aquela frase que é meu lema já, que é: o feito é melhor que o perfeito não feito. Então muitas vezes a gente fala assim: ah, se não for pra fazer do meu jeito, nem faço. Cara, deixa pra lá essa crença aí ridícula, porque só atrapalha, sério mesmo, entendeu? Então assim, muitas vezes e as pessoas perguntaram sobre procrastinação. Às vezes a gente acaba procrastinando as coisas porque a gente não tem as condições perfeitas pra fazer, ou porque a gente tem tanta coisa, a gente poderia delegar aquilo porque outras pessoas poderiam fazer, mas a gente não delega. Então assim, analisa com carinho a sua lista de coisas a fazer pra ver se você não tá sendo perfeccionista demais, e daí abaixa suas expectativas, tenta fazer uma versão mínima viável ali de cada uma das atividades, ou delegar pra outra pessoa fazer. Considere isso com carinho, porque aquela tarefinha, se ela for realmente importante, dá até dó deixá-la ali, né, pegando poeira na sua lista, sendo que outra pessoa poderia agilizá-la, tá? Analise com carinho, porque muitas vezes você tá sendo egoísta com o seu projeto ou com a sua tarefa. Isso é um ponto importante de ser falado. Duas perguntas que surgiram assim de várias pessoas, e aí eu criei 2 posts falando sobre isso. Uma primeira pergunta é: como que a gente consegue manter o foco quando tem muita coisa negativa acontecendo, ou pessoas negativas, ou notícias negativas, né, ou a gente fica com pensamentos negativos, como que a gente lida com isso? E a outra pergunta também é: como a gente consegue ter foco e ser uma pessoa organizada se a gente estiver passando por um período de depressão? São 2 textos mais aprofundados, que aí eu vou preferir que você dê uma olhadinha no texto mesmo lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo, porque, gente, a depressão é uma doença, já passei por isso, a depressão não é uma doença que tem cura, você controla a sua depressão. Essa é a questão, você tem que ficar de olho ali nela pra ela não crescer de novo. E do meu ponto de vista, a organização ajuda tremendamente quem tem depressão. Então se você tem interesse em saber como, dá uma lidinha nesse post, preparei com muito carinho, consultei amigos psicólogos pra escrever e tive um feedback bem bacana de outros que leram também. E esse do foco quando tem pensamentos negativos, né, eu falo uma coisa lá que eu levo pra vida, que não é possível organizar tralha. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas assim, é analisar a vida. Então, pessoas negativas. Tem pessoas negativas que a gente não consegue tirar da nossa vida, porque são parentes, são familiares muito próximos, ou são amigos do peito mesmo, mas que talvez estejam passando por uma fase difícil e tal. Mas existem pessoas que você simplesmente não precisa manter, sabe? É complicado. Tem um outro post mais antigo no blog chamado Curadoria de Amigos, que ajuda a fazer essa reflexão
reflexão sobre as pessoas com as quais você convive. Outra coisa são atividades que não te fazem bem. Então, se, por exemplo, você tá se sentindo mal porque você leu o jornal e leu um monte de notícias do governo e fica se sentindo desanimado com o que tá acontecendo, vale a pena continuar lendo? Claro que a gente tem que se manter informado, mas assim, faça de uma maneira que não te deixe pra baixo. Então, às vezes, quando eu tô num dia assim que eu já acordei meio eu tenho que focar, tá com a mente super positiva pra escrever, pra fazer alguma coisa assim, eu não leio o jornal de manhã, por exemplo. Eu vou ler depois do almoço ou no final da tarde, porque eu já fiz aquilo que ia demandar a minha cabeça estar 100% positiva. E aí eu leio no final da tarde, sabe? Então tenta encontrar qual é a melhor alternativa pra você. E a outra coisa, objetos também, né? Então, às vezes você guarda, sei lá, uma roupa que te traz lembranças super negativas, ou um perfume que uma pessoa te deu, você não fala mais com a pessoa porque teve uma briga terrível com ela e você guarda o perfume. E aí todo dia você olha o perfume e lembra da pessoa. Pra quê? Se livra disso, dá pra alguém que seja precisando mais do que você, sabe? Então, de modo geral, a dica é olhar pra sua vida como um todo pra tirar aquilo que dá pra tirar e que tá te fazendo mal, tá te deixando com esses pensamentos negativos. Mas dá uma lidinha no post que eu coloquei umas dicas adicionais lá, vale a pena mesmo, tá? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas específicas e mais pessoais pra mim, então assim, como que eu tenho foco pra escrever a dissertação do mestrado, como que eu tenho foco pra escrever um livro. Então eu também criei um post no blog falando sobre foco pra escrever, já que eu sou escritora, não é mesmo? Então eu explico lá direitinho, mas basicamente é uma atividade que faz parte do meu dia a dia, então assim como qualquer outra atividade do meu trabalho e da minha vida, é uma prioridade. Então, sendo prioridade, a gente consegue encontrar estratégias. E aí nesse post eu dou as minhas estratégias com relação ao mestrado em si. Eu falei todas as coisas que coloquei como meta, me concentrar na entrega da dissertação nesse semestre, então tudo que eu tive que abrir mão ali pra isso acontecer, abrir mão de evento, abrir mão de disciplina que eu fui convidada pra ministrar, abrir mão de várias coisas, e não é fácil abrir mão. Aliás, essa foi uma outra pergunta, do que eu já tive que abrir mão na vida pra ter foco naquilo que era importante pra mim. Eu abro mão de tudo, todos os dias, gente, é impossível listar. Pra eu estar gravando aqui este vídeo agora, existem zilhões de coisas que eu não estou fazendo. Fora que eu acho um comportamento não, mas eu acho que é um tipo de pensamento que não leva a nada. Me desculpa quem fez essa pergunta, essa é a minha opinião. Se você quer saber a minha opinião, essa é a minha opinião. O que eu ganho pensando em tudo aquilo que eu deixei de fazer? Nada. Ou eu vou ficar frustrada, ou vou ficar arrependida, ou vou ficar com saudade. Eu não vou gerar sentimentos bons. Então pra que eu vou ficar pensando nisso? Eu prefiro focar a minha energia naquilo que eu escolhi fazer. Então assim, a partir do momento que eu deixei de fazer, sei lá, um mestrado quando eu tinha 28 anos, porque eu decidi engravidar e ter um filho. Pra que eu vou ficar pensando no mestrado? Se eu tomei a decisão de engravidar, por exemplo. Isso só vai me gerar sentimentos ruins. Então repense essa coisa. Se você tomou uma decisão que foi deixar algo de lado, ou melhor, que você decidiu focar em uma atividade, você vai deixar outras de lado, isso faz parte da vida. É isso. Se você for almoçar num restaurante por quilo, você vai ver ali 30 opções de pratos, você não vai pegar todos, você vai pegar alguns. Você vai se concentrar no que tá no seu prato, no que você quer comer, e não no que você não quer comer, tá? Então essa é a minha recomendação pra você, dica pra vida, tá bom? Bom, gente, então essas foram as perguntas de maneira resumida, resumida, o vídeo tá enorme. Tô falando resumida porque eu peguei várias perguntas, concentrei em poucas respostas, assim, porque eram todas relacionadas a um determinado tipo de assunto. Leiam os textos no blog, foram textos bem bacanas, fiquei muito feliz de tê-los escrito este mês, né, no mês passado, agosto. Agora, no mês de setembro, a gente vai falar sobre 3 assuntos principais. Em primeiro lugar, colocar as finanças em ordem, então fique de olho. E se você tiver alguma sugestão de post ou vídeo nesse sentido, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é muito importante que a gente fale sobre isso. E também vamos falar sobre a chegada da primavera, como que a gente organiza a casa, guarda-roupa, tudo na vida assim, de acordo com essa estação. Eu adoro esse tipo de coisa. Deixa seu comentário aqui embaixo então com sugestões de posts ou de vídeos ou de outros conteúdos que você gostaria de ver relacionados a esses assuntos ou outros também. Vale também dar uma olhadinha no blog, porque o blog existe desde 2006, tem mais de 3.000 textos publicados. Pode ser que esse assunto que você precise no momento já tenha vários textos lá com dicas bem bacanas escritas. Vale a pena dar uma olhadinha lá antes, porque você já pode ter a resposta para o que você precisa. Mas deixa seu comentário aqui, deixa seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e aproveita para conferir o restante dessa playlist aqui da Thaís Responde. Muito obrigada então e até o próximo vídeo.